minha família é uma família do meu pai, procedente do Rio Grande do Sul. Meu pai trabalhava na agricultura, um pequeno lote de terra lá, plantava com muita dificuldade e em um momento qualquer da vida dele, ele decidiu que precisava mudar os filhos. Eu então, na época, com 5, 6 anos de idade, eu sou o segundo da família, tenho uma irmã um pouco mais velha do que eu, e ele decidiu por mudar na época de Erechim, Rio Grande do Sul, para a cidade de Marrecas, que se chamava então a cidade de Francisco Beltrão, à época chamava-se Marrecas, no ano de 57, 58, isso. E a partir daí abri um pequeno comércio lá, muito pequeno, na cidade de Francisco Beltrão, desenvolveu esse comércio um pouco. Eu já muito cedo vendo a necessidade que tinha também de ajudar na família, porque as posses do meu pai eram muito pequenas. Passei a trabalhar nos 9, 10 anos de idade, eu fui já começando a trabalhar. Aos 15 eu fui trabalhar numa empresa de autopeças. Aos 16 essa empresa teve lá alguma dificuldade financeira que acabou então meu pai emprestando um pequeno capital que ele tinha à época, muito pequeno, para essa empresa, e depois isso passou a ser parte da sociedade nessa empresa. Ficamos então, meu pai, com uma participação de 5% dessa empresa, que o capital dela também era muito pequeno. E quando eu saí dessa empresa e o meu pai trouxe junto então, e essa empresa acabou quase que obrigando o meu pai a receber esse 5% em autopeças. Por isso eu abri uma empresa de autopeças. Eu conheço o Dilson Rossi, desde 1968, ainda na cidade de Francisco Beltrão, lá no sudoeste do Paraná. Um moço obstinado, desde o início, ainda quando funcionário da Dispesal daquela cidade. Depois ele começou com o seu pequeno negócio e foi crescendo. A sua dedicação, o seu esforço, a sua conduta de guerreiro, continuou como empresário. Esse DNA de muito trabalho, de muito envolvimento, de muito comprometimento com a atividade profissional, é um DNA que veio lá do seu setembrino, que passou por mim e está nos meus filhos, e todos, desde cedo, passaram a trabalhar dentro da empresa, se envolveram com a empresa, e hoje meus filhos são os 3 executivos maiores que a empresa tem. No final de semana, daqui a pouco o Diogo levanta a bola, alguém viu aquele terreno que tá sendo, aquele terreno que existe em determinado local, estão construindo uma obra, o que vai sair aqui, o que não vai, será que isso aí é um negócio que dá dinheiro? Não é? Como que funciona? Então nós todos temos muito, eu acho que no sangue isso aí, ou o pai passou isso para nós, eu acho que isso aí é uma coisa que vem um pouco da pessoa e vem muito do ambiente que ela está, que somos todos empreendedores ou interessados em saber de negócios. O meu sogro, minha sogra, eles vieram do comércio, né? Minha família veio praticamente de professores, né? E o do Dilson, eles eram já comerciantes. E passaram muito isso para o Dilson e para os nossos filhos também. Então, sempre trabalharam muito, todos. Meu sogro, minha sogra, o Dilson, meus filhos também sempre trabalharam muito. Desde pequenos, sempre foram muito trabalhadores. E trabalhavam porque gostavam, não porque, vai trabalhar. A gente até nem queria que eles começassem a trabalhar assim cedo, né? Como que é o nome dela? Laura. Laura? Dá um tchau. Vou pegar vocês. O que, meu amor? Ai, beijo. E hoje a gente tem, eu acho, a felicidade de poder estar do lado dele, contribuindo
com um pouquinho, né, do que a gente pode fazer agora. Contribuir com as coisas que a gente aprendeu com ele a fazer, né? Foi ele que ensinou a gente a trabalhar, a ser o que a gente é hoje. Então, vamos ver se a gente consegue dar continuidade a isso, né? É muito bom, é muito bacana, mas é uma grande responsabilidade também, né? O pai acaba sendo, na nossa vida, um exemplo, né? Um genitor, a pessoa que te deu, né? Que te deu condição, que te deu as primeiras referências na vida, da maneira de ser, da maneira de agir, como se comportar. Então é um grande exemplo para a gente, né? Na época, né, quando ele me convidou para trabalhar nessa empresa da qual ele era sócio, né, ele tinha não sei qual o percentual, nós éramos jovens, devíamos ter aí 22 anos, acredito eu, 23, 21, por aí, né? E logo em seguida houve uma cisão, uma divisão, e ele recebeu, para não perder o capital dele em peças, e ele abriu uma nova empresa na época chamada Impal, né? Com um monte de dificuldades, né? E tem que se aliar a isso às dificuldades da região, né? Como você atendia toda a região sudoeste, e nós não tínhamos asfalto. Então, você fazia as vendas e você tinha que ir para o interior, e muitas vezes você saía e não conseguia voltar, porque você não tinha estradas na época, né? Estradas asfaltadas, né? Você tinha estradas, mas era estrada de chão. Aliado a isso, o começo, né? De uma empresa pequena, não tinha as facilidades de crédito que se tem hoje, não é? E era um desafio, porque a empresa anterior era a referência, né? E tinham empresas mais antigas na cidade. Mas ele, com o arrojo dele, com a persistência, com o apoio da família, ele conseguiu vencer. O Dilson da vida, ele começou pequeno, mas sempre firme, né? Com uma base sólida assim, ele como é que eu vou te dizer, é um cara de sucesso, e ele tem tino comercial, né? Isso é um grande trunfo, assim, porque você querer ser um empreendedor, um empresário de sucesso, não é você tem que querer, mas você tem que ter também um tino comercial. O setor de autopeças, ele começou a entrar numa outra fase, né? E aí ele teve o arrojo numa época em que você tinha grandes empresas na área de lâmpadas no Brasil, produzindo no Brasil, né, pelo que eu sei, GE, Philips. Ele foi o primeiro, até onde eu sei, a ir para a China, né, arriscando, quem sabe, até o patrimônio que ele tinha, né, isso é o que eu penso, né. Ele nunca me falou isso, mas pelas conversas, né. E posteriormente, pelo que eu sei, onde o pessoal fechou as fábricas no Brasil, né, e foram para a China, onde ele já estava, né? E ele não estava concorrendo com empresas pequenas, ele estava concorrendo com empresas multinacionais, né? Então, por isso que eu acho que essa história dele, né, da Impalux, ela tem mais méritos ainda por essa questão. Um homem batalhador, trabalhador, empreendedor mesmo, o Dilson Rossi, né? A gente acompanha a vida dele desde muito jovem, muito menino ainda, né? Que ele trabalhava, inclusive, em um estabelecimento comercial que era do pai dele, sempre à frente ali, um empreendedor. Essa busca de minha parte, ela foi constante. Todo dia, a cada momento, eu estava sempre procurando uma oportunidade nova. E neste ano, então, de 91, 92, havíamos nós descoberto, iniciado, fazer alguma importação de
de produtos automotivos, que a lâmpada automotiva, para então, na época, uma empresa que se chamava Impal Autopeças, fazer, enfim, desenvolver aqui essa importação e trabalhar o mercado brasileiro. Desistiu do ramo de autopeças, que era o segmento que ele fazia lá, da qual eu tinha oportunidade como fornecedor dele, como cliente dele, transformou isso numa empresa de importação de lâmpadas, a Impalux. E aí ninguém mais segurou disso, foi crescendo, foi evoluindo, foi tomando conhecimento, o gosto do mercado internacional e cresceu muito, não apenas com a Impalux, como outras empresas. Depois passou então para agropecuário, cresceu também, evoluiu, plantando seringueiras e assim por diante. Quer dizer, então isso mostra que quando as pessoas têm boa vontade, têm interesse, e está preocupado com a sua família, com a sua estrutura familiar, mas também com o seu estado, com o seu país, as coisas acontecem. E ele é uma demonstração plena da sua capacidade de atuação, sua tenacidade, guerreiro por nascimento, quer dizer, ele não desiste nunca. Quer dizer, mesmo como torcedor do nosso Paraná Clube, ele também não desiste. Acho que foi duas situações. Uma, essa diversificação do mercado de autopeças aí com a entrada de muitas marcas de veículos, que eu via então aí uma necessidade de um capital maior para manter o meu segmento de autopeças, e que esse capital, na verdade, eu não tinha. Então eu precisava procurar alguma coisa, porque a autopeças na época já não me satisfazia, eu tinha que fazer alguma outra coisa. E a outra foi exatamente em ver neste mercado de iluminação um mercado que poderia crescer. Eu acho que eu fui feliz nessa percepção. Este passa a ser o principal centro de distribuição da Impalux no Brasil. Esta é uma obra de 15 mil metros quadrados que veio para suprir todas as nossas necessidades de logística há 40 anos de irmão. Aquele grupo empresarial que nasceu lá em Francisco Beltrão. Uma pessoa que monta uma empresa hoje, ele tem bastante mais oportunidades financeiras, né, de aporte, de buscar capital. É mais fácil hoje do que na época. Mas ele, por outro lado, tem uma dificuldade maior hoje, que é um mercado muito mais amplo, aberto, com muito mais competidores. Vai depender muito do empreendedor, para ter sucesso naquilo que faz, que se propõe a fazer, ter efetivamente uma entrega total naquilo que ele vai fazer. Porque sem isso, e as dificuldades para o empreendedor da época já tinham, e para o empreendedor atual também vai ter, as dificuldades ocorrerão, porque no dia a dia são muitas que ocorrem. Olha, eu acho que o motivo pelo qual muitas empresas quebram é que todas começam com um capital de giro muito pequeno, né? E aí não dão conta. Então, se tivesse uma maneira de eles começarem um pouco mais fortes financeiramente, eu acho que seria um ponto. E conhecimento também, né? É pensar naquilo que ele está fazendo agora e se entregar, dedicação total e perseverança absoluta naquilo que vai fazer, porque motivos para ele parar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, ele terá muitos. Eu acho que isso é nato, né? É dele, ele é um grande empreendedor. Ele faz as coisas acontecerem, né? Ele cria, ele inventa novos negócios o tempo todo. Então, não vejo ele sendo qualquer outra coisa que não um empreendedor, né? Um homem de negócios, que crie, que busque, que produza, né?
tem que ser assim. Tem que ser assim. O pai, eu acho que é o cara que a gente se espelha, pelo menos o meu pai é o cara que eu me espelho e que eu quero, tenho orgulho de ser, né, filho do seu Dilson. Apesar de ser hoje um empresário, uma pessoa, né, tem patrimônio, tem os negócios dele e tal, ele também é uma pessoa que muitas das ações dele, da maneira dele direcionar, não tem o dinheiro como principal objetivo. Não tem o dinheiro. Ele pensa, às vezes, no negócio, pensa em como levar o produto dele para o ponto de venda, como conseguir ganhar mercado, sem necessariamente estar pensando no dinheiro. E os filhos hoje exercem essa função, então, de diretorias aqui dentro da empresa. Já tenho a minha filha mais velha tem 33 anos, o meu filho mais novo do meio 32 e o Bruno 30. E qualquer um dos três, ou que tem menos tempo de trabalho dentro das empresas, é o Bruno, que começou a trabalhar, se envolver dentro da empresa com 16 para 17 anos. Então, ele, que é o que menos tempo de casa, de trabalho tem 13 anos já dentro da empresa, com o mesmo envolvimento e o mesmo comprometimento que tinha eu lá atrás. Então, isto nos faz crer que teremos aí ainda somos uma empresa ainda de boa perspectiva e vislumbramos ainda um sucesso pela frente, porque temos a nossa família muito envolvida nesse trabalho, né?